Vamos que vamos, queridas e queridos. Clique no botão de se inscrever, deixe o seu like ao final deste vídeo se você tiver gostado do que viu. O Guia da PL continua agora com a sequência que nós estamos fazendo sobre os 20 clubes que vão disputar a edição da PL, que vai começar aparentemente daqui a 5 minutos, né? Porque o tempo não para de correr e a gente tendo que fazer esses vídeos, mas a gente é doidão e vai conseguir cumprir essa missão. Seguinte, o vídeo de hoje, entre os outros que a gente também postou, é sobre o Nottingham Forest. Se você não viu os outros, já pode visitá-los aqui no nosso canal do YouTube, que está todo mundo lá. Falta time ainda, e nos últimos dias, antes de começar o campeonato, com United e Fulham, a gente solta os 6 times que são aí os mais falados, né? Os que vocês mais gostam aí, porque vocês acham que o campeonato é só 6 times jogando, né? Não tem os outros 14. Todo mundo é ruim. Tem que parar de convocar jogador da seleção brasileira que joga no Newcastle, que joga no Wolverhampton, que joga no West Ham. Isso. Convoca lá todo mundo da Série B e da Série A do Brasileirão para você ver o que vai virar. Inclusive, esses caras que jogam nesses times do Brasileirão, vários deles estão vindo para o time que é o tema desse vídeo aqui, né? A gente tem Murilo, a gente tem Danilo, a gente tem agora Carlos Miguel também, figurando entre os jogadores do Nottingham Forest. O Forest, que para a gente começar o bate-papo a respeito deles, é uma equipe que quase sempre figurou entre primeira e segunda divisão da Inglaterra. Eles também tiveram um período ali chato na terceira divisão, mas via de regra, historicamente falando, é um time que sempre foi de primeira e segunda divisão da Inglaterra. E eles tiveram o auge histórico deles com o Brian Clough, que é o maior técnico da história, inclusive, do Nottingham Forest, entre 1975 e 1993, período em que eles conquistaram uma taça de primeira divisão da Inglaterra, quando ainda não era Premier League, e 2 Ligas dos Campeões. Quem que são esses caras, hein? São os caras que aparecem lá para você que torce para o Arsenal, para você que torce para o Chelsea, para você que torce para o City, naquelas postagens de umas páginas genéricas falando assim que o Forest é maior do que o Chelsea, o Forest é maior do que o City e o Arsenal. Por quê? Porque ele tem 2 Champions Leagues, que faz, sei lá, 50 anos que isso aconteceu. O tempo não apaga a conquista, é claro, mas pelo amor de Deus, né? Não é assim também. Não é porque os caras coparam isso aqui, e foi seguida, inclusive, tá? Foram 2 Champions consecutivas, mas não é porque copou isso também que o time, do nada, ele passa a ter uma proporção e uma tradição maiores do que os outros que conquistaram várias taças no cenário mais alto do campeonato inglês. O Forest, inclusive, tem acho que 4 Copas da Liga entre esses títulos deles aqui. Deixa eu só ver se eu não estou enganado, porque às vezes estou falando groselha para vocês, né? Não, é isso mesmo. E 2 FA Cups, o que coloca eles como um dos times bastante vitoriosos aqui, né? São títulos importantes, isso não dá para negar também. Eu estou diminuindo os caras aqui, mas são títulos importantes. Muitos times aqui da primeira divisão não chegaram a esse nível de glória. E esses caras conseguem um acesso de volta à Championship na temporada 8-9. Então aqui a gente já está nesse século com eles figurando na terceira divisão antes de 2008-2009. E depois disso, eles passam, né, depois do acesso à Championship, eles passam, na década passada, a figurar entre os times da segunda divisão inglesa. E eles ficam toda a década figurando na segunda divisão, até que eles são comprados em 2017 pelo Evangelos Marinakis, e dali adiante, numa missão meio doideira do então presidente deles, me esqueci o nome, inclusive, do cara, que disse quando o Evangelos Marinakis comprou o Forest que eles buscariam uma competição europeia em 5 anos. Parece até que é uma regra falar disso, né? Teve outros vídeos aqui que eu falei de dono, de presidente, CEO, falando que não, nós vamos disputar a Champions daqui a 5 anos, 10 anos, sei lá. E todo mundo fala isso. Poucos conseguem fazer, mas tem gente que consegue, né? O que é impressionante. E no caso do Forest não deu. Nos primeiros 4 anos da gestão do Marinakis, continuou quase que a mesma coisa em termos da posição da tabela que eles ocupavam. Eles pegam, se não me engano, tem uma temporada que eu acho que é 1 ano antes da chegada do Cooper. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso, tá? Eles figuram ali entre os times próximos até da zona de rebaixamento para a terceira divisão. Na temporada adiante, eu preciso só confirmar para ver se eu não estou falando porcaria. É isso mesmo, 20-21, eles ficam em 17º, era um time do Chris Hilton, esse técnico do Brighton. E em 21-22,
eles dão uma baita volta por cima e conseguem o acesso através dos playoffs com o Steve Cooper no comando. Essa passagem do Cooper pelo Forest, ele que agora vai disputar a Premier League 24-25 no comando do Leicester, ela não faz jus, né? O que as pessoas pensam do Steve Cooper está longe do que foi de fato a passagem dele no Forest. Esse cara é um herói, viu? Esse cara é um herói. Estevão, não, ele é um técnico horrível. Você não sabe o que está falando. Porque o Steve Cooper, quando ele chega no Forest, que é justamente na temporada 21-22, né, onde eles conseguem o acesso para disputar a Premier League em 22-23, ele chega no time em setembro de 2021. Sabem que posição o Nottingham Forest estava na tabela da Championship, que são 24 clubes, em setembro de 2021? Em último. Em dezembro de 2021, sabem que lugar que o Steve Cooper deixa o Forest? Em sétimo. Sabem que lugar que o Forest terminou essa mesma temporada na Championship? Em quarto. Sabe quem foi o campeão dos playoffs e conseguiu o acesso para a Premier League 22-23? Você sabe quem. E aí, o Steve Cooper, então, em 2022 para 23, ele teve o grande presente aqui da gestão Evangelos Marinakis, que foi ter que liderar o Forest a uma permanência na Premier League depois de vários e vários anos, com um elenco totalmente diferente, moçada. Que beleza, não? É sério, trocou tudo. Trocou tudo. Você conta na sua mão aí as peças que ficaram e elas não eram peças que você fala, ufa, ainda bem que o fulano ficou. Não, todo mundo foi trocado praticamente. Pra você ter noção, chega a mais de 30 contratações. Estevão, tem um time de azul que parece que está fazendo algo parecido. Pois é, e esse tipo de coisa não ajuda, né? Eu acho que você trocar um time inteiro de uma temporada para outra, inclusive numa temporada em que você vai ter que competir com orçamentos muito maiores do que o seu, eu acho que é um pouco complicado de você lidar com tanta mudança e ter que treinar e montar um time titular ainda entre tantas contratações. O elenco deles aqui, inclusive, era imenso. Esses eram os maiores elencos de 22-23, Forest e Chelsea, também os times que mais se movimentaram na janela. Nessa temporada, o Cooper ainda consegue manter o Forest na primeira divisão e o time fica em 16º. Sim, eles flertaram com o rebaixamento aqui, mas deu. Essa é a análise justa para a gente fazer de um time que trocou tantas peças e tacou tudo nas costas do treinador. Ah, se ele rebaixa, ele é demitido. Não é possível que nós vai avaliar o cara assim, sabe? Não é possível. Ah, o time jogava um futebol feio. Não é possível que nós vamos fazer isso. Trocou todo mundo, gente. Então, para 23-24, que é a temporada passada, o Nuno Espírito Santo chega para substituir o Steve Cooper. Sim, o Cooper foi demitido depois de conseguir fazer 2 milagres em 2 temporadas seguidas. O primeiro de pegar o time em 21 de setembro, como eu falei. 21 de setembro é ótimo, né? Em setembro de 2021. Na última colocação, e depois deixar os caras com acesso na mesma temporada, e depois você troca todo o time e fala, agora você permanece aí na PL, viu? Vai ser facinho. E aí ele consegue permanecer. O que você faz com ele na temporada seguinte, quando ele começa mal o campeonato e na 17ª colocação? Você demite ele. Perfeito. Nossa, sensacional. Aí depois de 17 rodadas, o time estava quase na zona de rebaixamento, você vai lá e troca o comando. E detalhe, quando o Marinakis troca o comando e aponta o Nuno, o Steve Cooper era apoiado pela grande maioria do elenco. Cara, não é possível, sabe? Enfim, a gente aqui no canal, a gente gosta de defender treinadores quando eles são defensáveis. Esse é um cara muito fácil de você defender. Não é o meu gosto, ou o gosto do Pente aqui no canal, que a gente fica pensando para contar. A gente pode falar disso também. Não gosto do estilo de futebol de fulano, não gosto do estilo de futebol de cicrano. Agora, os fatos não apontam para isso aqui ser uma demissão 100% justificada. É verdade que o time estava uma porcaria em 23-24, depois de 17 rodadas. É verdade. Mas, cara, não é possível. A sua ambição é o quê? Terminar em 10º, sendo que você trocou quase que o time inteiro um monte de temporada seguida?
Porque aqui eles também fazem várias contratações e também saem muitos jogadores. Beleza, né? Não, eu queria que tivesse em oitavo, Estevão. Vai jogar Futebol Manager. É muito melhor você fazer isso que você ficar achando que futebol real é assim. Mas o Forest fez essa troca. Sai o Steve Cooper, entra o Nuno Espírito Santo. Eu acho que ele estava no Al Ittihad, da Arábia Saudita. E ele volta para a Premier League, depois do trabalho que ele fez no Wolverhampton, que inclusive ele teve boas temporadas. Houve um bom Wolverhampton com o Nuno Espírito Santo, que depois voltou a ser aquele marasmo, aquele deserto, que dá preguiça de assistir as partidas. Mas aqui ele consegue, pelo menos, manter o time na PL, com uma 17ª colocação. Eu não vou fazer grande defesa aqui do trabalho do Nuno até esse momento, porque... Primeiro, porque é pouco tempo para analisar, eu tenho que ser justo com ele e aplicar essa mesma régua em todos os técnicos que for possível. Agora, é verdade também que o 18º, o 19º e o 20º da temporada 23-24 eram os times que estava meio que anunciado que a coisa ia dar ruim, né? Essa é a temporada em que o nosso queridinho Luton Town cai e o Burnley e o Sheffield caem junto, mas assim, Sheffield anunciadaço, time que tomou mais de 100 gols no campeonato, venceu só 3 jogos, perdeu 28. O Burnley, que não é possível que esse time ia conseguir ficar, tanto que ele era vulnerável. E o Luton, que flertou com a permanência em alguns momentinhos ali, conseguiu pelo menos parecer uma equipe digna, mas não deu, né? E aí, se você comparar o elenco em termos de orçamento, folha salarial do Forest com o Luton, cara, não tem nem base isso daqui. Não tem nem base. O Forest, inclusive, tomou dedução de 4 pontos nessa temporada 23-24 por conta de besteiras financeiras que eles fizeram nessas últimas janelas. Além disso, nessa temporada 23-24, eles tiveram que lidar, no começo, quando eles ainda estavam com o Steve Cooper, com tantas mudanças, e agora, nessa temporada atual, eles ainda estão reciclando o elenco, tá? O que acontece com o elenco atual deles é que Elliot Anderson, do Newcastle, chegou, Milenkovic, zagueiro, chegou, e Carlos Miguel também chegou. Chegaram outros, mas esses aqui são os principais. E tem muita gente voltando de empréstimo também. Saiu o Moussa Niakate, zagueiro importante do time. Saiu o Vlachodimos, goleiro. Saiu o Orel Mangala, saiu o Remo Freuler e o Scott McKenna. Alguns deles aqui tiveram bastante minutagens na passagem do Steve Cooper, como o Mangala, o Niakate, o Freuler e também o McKenna. Time que a gente imagina para a próxima temporada não é um time ruim. Não é um time ruim, isso aqui é um time da hora, é um time interessante. Eles têm o Cels no gol, a linha defensiva deles, caso eles forem de fato continuar num 4-2-3-1, né, como o Nuno tinha feito as últimas partidas dele no comando dos caras, com o Neco Williams na direita e o Ola Aina na esquerda. Milenkovic, eu imagino que vai ser o zagueiro titular junto com o Murilo, que continua até hoje no time do Forest. Sangaré e Danilo podem fazer a base no meio campo. Nas pontas, o Elanga pela direita e o Callum Hudson-Odoi pela esquerda, que jogaram muita bola na temporada passada. Ao Oni de centroavante e o camisa 10, obviamente, o melhor jogador do time, Morgan Gibbs-White, que eu não sei o que está fazendo aqui até hoje. Além disso, eles têm outros jogadores interessantes aqui, como, por exemplo, o Chris Wood. Eles têm ainda no elenco, deixa eu colocar aqui no plantel por posições deles, no Transfer Market, eles têm na zaga, o Worrell ainda está no time, o Boli pode ser também um jogador utilizado nas zagas, só que o Boli tem muito problema com lesão. Eles ainda têm Omar Richards na lateral para compor elenco, o Nicolás Domingues ainda faz parte do time deles. Eu tenho até que ler esses negócios aqui do elenco dos caras, porque sai e entra tanta gente. Por exemplo, eu não lembrava que o Niakate tinha saído, sabe? Que era um zagueiro importante. Ryan Yates ainda faz parte do time. E para o ataque chegou também o Jota Silva, não chegou? Tem uma contratação aqui que eu me esqueci de anotar e contar para vocês. Jota Silva chegou. E de jogadores conhecidos, eles ainda têm o Emmanuel Dennis no elenco. Eu não lembrava disso, cara. O Emmanuel Dennis ainda é jogador do Forest. Esse cara é um jogador curioso, que meio que você nunca sabe se ele vai figurar ou não nas escalações dos times, mas você só sabe que ele é bom jogador.
Porque as partidas que a gente viu do Dennis, seja pelo Watford, seja pelo Forest, são partidas de você falar, caramba, quem que é esse cara aqui, velho? Finaliza bem pra caramba, maluco técnico. Mas alguma coisa acontece nos bastidores que o Dennis não consegue virar titular absoluto em lugar nenhum. Via de regra aqui, esse elenco não cai. Mas eles gostam de flertar com a queda, né? Esse elenco, que é um elenco bom no papel, foi formado de uma maneira muito doideira, de uma maneira muito... contrata uns caras aí, arruma uma lista aí, fulano. Aí o cara fez uma lista ali em um dia e ele te mandou, você contratou os caras e põe para jogar e se vira. O técnico vai ser quem? Tem que ter técnico, né? Aí liga para algum cara ali, chama o Steve Cooper. Aí ele vem, consegue fazer isso aqui, virar alguma coisa em termos de resultado no final da temporada, e quando o negócio para de dar certo, você vai lá e manda ele embora e chama o Nuno Espírito Santo, como se isso fosse um apontamento genial. Sim, eu fico com um pouquinho de um tom crítico aqui com esses caras, porque se tem um projeto nessa Premier League atual, né, que vai começar, que me dá vontade de falar que, sabe, que tem chance de cair, são esses caras. Mas o que joga contra esse meu palpite é a escalação titular. Isso aqui é um time bom, velho. Tem como isso aqui virar alguma coisa. E assim, eu não sei... Eu não posso virar e falar que porque eu não sou tão fã do Nuno Espírito Santo, que ele não tem méritos para estar aqui. Ele tem, né? Como eu disse, ele fez boas temporadas no Wolverhampton. E não é como se aquele time dele tivesse tanta distância para esse daqui. Sei lá, dá para surpreender também. Mas, pelo todo, sabe? Pelo conjunto da obra de bastidores, diretoria... Cara, o Nuno vai ter que se desdobrar, eu acho, hein? Eu acho. Mas deixa nos comentários aí se você discorda, se você acha que isso daqui tem potencial para ser um time, talvez que nem corra risco de cair, que brigue ali por volta da 10ª colocação, 13ª, na zona Crystal Palace, né, que a gente chama aqui no canal. Deixa seus comentários aí para mim. E me conta quem que é o tal do Milenkovic, o zagueiro que eu não conheço. O Carlos Miguel, o goleiro ex-Corinthians, eu já vi o jogo dele, esse cara tem muito potencial. E também, o que você acha que pode ser a temporada do Nottingham Forest? Me conta a sua opinião de verdade, tá? Não fala o que você quer que aconteça, não. Que aí a gente, pelo menos, né? Aí a gente, pelo menos, pode discordar. Pessoal, muito obrigado. Clica no botão de like se você tiver gostado de mais esse resumo. Já já a gente aparece com mais. Beijos, abraços. Eu adoro vocês. Tchau, tchau.